Olá, prazer estar aqui com vocês em mais um programa Ribeirão em Movimento, todas as quintas-feiras às 20 horas, aqui na TV Tati, canal 32.1 digital, ou no meu Facebook, Fábio Sardinha. Você pode ir lá curtir, comentar e compartilhar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já casou? Tá para casar? Como que tá a sua situação aí matrimonial? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos falar de inverno e também de casamento. E tá aqui, não poderia deixar de trazer, obviamente, um padre, exatamente. Ele que é padre lá da paróquia São Pedro Apóstolo, o padre Leandro Pupim, que tá aqui para falar sobre casamento. Lembrando que Ribeirão Preto, ano passado, foi a 8ª cidade do estado de São Paulo com o maior número de casamentos. Então, tá aqui o padre Leandro. Prazer ter você conosco, tudo bem? Prazer estar aqui também contigo, Fábio, com todos aqueles que nos acompanham. E casamento no inverno parece uma contradição, mas na verdade é um aquecimento, né? Ô padre, você tem uma voz de locutor, hein? Eu percebi, você já... Dizem. Olha só, rapaz. E falando em locutor, tá aqui ele, que eu já tive o prazer de dividir bancada com ele lá na antiga CMN, né? Me ensinou muito, foi vereador aqui, tive o prazer de trabalhar junto. Pra mim, continua sendo um vereador também, além de ser radialista, juiz de paz, advogado, André, e escritor, né? Faz parte da Academia Ribeirão Preto de Letras. André Luiz, prazer ter você aqui. Professor Fábio, que alegria participar do seu programa, Ribeirão em Movimento, ao lado do Padre Leandro, e falar desse tema que eu gosto tanto, que é casamento, amor e tudo que envolve isso. Ô André, você é juiz de paz há quanto tempo? Bom, Fábio, eu mexo com casamento há 40 anos. Né? Fiz 40 anos agora de cartório, eu fui auxiliar, escrevente e juiz. Então eu participei de todas as etapas do casamento. Como juiz titular, eu estou desde 2009. Faz um tempinho. E para quem tá em casa, eles não sabem, né? A figura, não entende. O que é o juiz de paz? O que ele faz? O juiz de paz, ultimamente chamado de juiz de casamento, ele teve ao longo da história muitas competências. Na época do Império, ele era aquele que resolvia pequenas causas. Como o imperador não dava conta das demandas, existia uma cobrança grande da sociedade, então ele nomeou juízes de paz que regulavam pequenas brigas, contendas de família, alguns negócios com escravos e inclusive as relações de casamento. Com o passar do tempo, essas atribuições foram diminuindo e hoje a nossa função principal é realizar a celebração do casamento. Maravilha. E Padre Leandro, o seguinte, você é lá da paróquia São Pedro, há quanto tempo que você já está, né, aí ocupando essa função na Igreja Católica como padre? Como padre estou há 20 anos. Esse ano eu completei 20 anos de sacerdócio. E na paróquia São Pedro estou há 7. Cheguei aqui no comecinho de 2016. De lá para cá, caminho com vocês aqui. E desde muito jovem você percebeu ali essa sua, né, aptidão para a igreja? O discernimento vocacional, como a gente costuma dizer, ele, para mim, ocorreu lá entre 18 e 19 anos. Quando eu comecei a pensar no futuro e que caminho seguir, e o sacerdócio estava lá na minha listinha. Houve um discernimento e tudo aconteceu, e aqui estou. Nesses 20 anos, fala pra gente, deu para contar quantos casamentos você já realizou? Nem me arrisquei a fazer esse exercício, porque foram muitos. Em todas as paróquias por onde passei, casamentos havia às vezes semanalmente. Né? Aqui na paróquia São Pedro, o número de casamentos é um pouco menor, mesmo assim, e isso é importante dizer, a celebração ela é a conclusão de todo um processo de formação com os noivos. E isso é incessante. Nós temos aqui, Padre e André, um vídeo que fala um pouquinho da história dos casamentos, né? Como que surgiu, desde Roma até os tempos atuais. Você que está aí, vamos assistir esse vídeo. Você sabe como que surgiu o casamento, né? Como que era na Antiguidade, na Idade Média. Esse vídeo vai te ensinar muita coisa que você nem imagina que existia. Vamos ao vídeo. O casamento. Quem nunca sonhou em ser uma linda noiva ou um lindo noivo indo pro altar no seu dia de princesa ou de princeso? Pois é, nem eu. Quando a gente fala de casamento, pensa logo naquela coisa tradicional, noiva de branco e tudo mais. Mas a verdade é que existem muitos tipos de casamento e eles foram se transformando ao longo da história. O casamento existe praticamente desde que existe gente e mudou pra caramba de lá pra cá.
Fala pessoal, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e hoje a gente vai dar um rolê pelo mundo mágico ou trágico do casamento. O casamento é uma parada da velha guarda. Ou melhor, da guarda pré-histórica. A origem da união de um casal de pessoas em um ritual religioso ou político oficial é algo tão antigo quanto a própria civilização. E até hoje, os rituais carregam algumas características surgidas ao longo da história. Aqui na civilização ocidental, por exemplo, a cerimônia de casamento, de véu e grinalda e aquela pompa toda, combina vários costumes de épocas e culturas diferentes. O próprio véu é um costume antigo da Grécia, onde ele era usado para trazer proteção à noiva contra o mal olhado. Já a prática de atirar flores no trajeto da noiva vem de Roma. Eles acreditavam que isso traria sorte e carinho para o casamento. A aliança, porém, já é bem mais recente. Ela é dos reinos medievais cristãos do século XI. Praticamente ontem, historicamente falando, né? Bom, nessa época, eles acreditavam que tinha uma veia, a chamada vena amoris, que ligava o terceiro dedo da mão esquerda diretamente ao coração. Por isso, colocar um anel nesse dedo simbolizava uma conexão fortíssima. Mas a variedade de características que o casamento tem, de acordo com o tempo e o espaço que você estiver estudando, é gigantesca. Por exemplo, já pensou você chegar no altar com toda a sua família te olhando, naquele dia lindo, e na hora de dar o último passo pro casamento, a sua amada ou amado tira um chinelo do pé e te entrega? Pois é, na cultura inca, aqui na América do Sul, essa troca de chinelos era o que oficializava um casamento. Isso para não falar dos muçulmanos e dos astecas, que permite que o homem se case com várias mulheres, desde que ele tenha a condição de sustentá-las, claro. E olha, já pensou se durante seu casamento, o seu pai vem todo emocionado te abraçar e ele cospe bem na sua cabeça e no seu peito? O povo Maasai, lá do Quênia, acha que o pai da noiva precisa fazer isso para abençoar o casamento. É claro que é natural que o ritual do casamento tenha diferenças em cada cultura, mas porque em praticamente todas as culturas existe o casamento. Por que a humanidade tem essa necessidade de oficializar, num ritual, a união entre duas pessoas? Afinal, por que o ser humano precisa de alguém? O matrimônio é um evento incrível, né? Só que a gente sabe bem que alguns não duram pra sempre. Divórcio. Porque assim, é difícil delimitar até quando o casamento só tá passando por uma crise e a partir de quando ele já devia ter acabado. Como saber se o divórcio é a melhor solução para um casamento? Convidamos a psicóloga Carla Secarello para responder isso pra gente. O casal, ele muitas vezes, ele tá num nível tão grande de centralização, tá cada um numa situação de defesa tão grande, tá cada um tão fincado na sua posição, que não consegue se abrir para poder ouvir a outra pessoa. Então, dependendo do nível de disponibilidade que esta pessoa, né, que o casal vai ter ou não para ouvir o outro, baixar um pouco a guarda, dependendo disso é que dá para saber se vai conseguir consertar essa relação ou não, né? Outro ponto é entender o quanto eles ainda se gostam e entender o que cada um foi buscar na relação, porque se foi buscar a história do pai ou da mãe, por exemplo, não tem muito o que fazer, né? A não ser que essa pessoa realmente se disponha a mudar, de melhorar, de olhar diferente para esta relação. E juntos, né, os dois precisam querer, porque não adianta só um querer. Isso é uma relação, e relação é troca. Se você só dá e não recebe, não tem como ficar junto. O casamento mudou muito, junto com todas as estruturas sociais do mundo. E ainda hoje ele é muito diferente em várias culturas, como a gente já falou. E se você quiser ter um casamento feliz um dia, você precisa se conhecer bem e entender o que você realmente quer da vida. Porque não tem nada errado em querer aquilo que as pessoas já esperam de você. No caso, casamento, né? Mas e você? Qual é a sua ideia de casamento feliz? Deixa aí nos comentários e nos ajude a construir um mundo cheio de casamentos felizes, com todos os tipos de casais possíveis. É isso aí, esse é o Vitor Soares, amigo nosso, professor de História, e tem um podcast dele lá também, História em 30 minutos, pode seguir que vale muito a pena. E a gente acabou de ver aí sobre a história do casamento, outras culturas. Eu tô aqui com o Padre Leandro, com o Juiz de Paz André, para falar para você um pouquinho sobre casamento, época de inverno, friozinho. Muita gente se casa agora em julho, hein? Padre, gostou do vídeo? Gostei, muito claro. Muito divertido também, acho que a comunicação é importante e é um tema que as pessoas devem ter um cuidado, um carinho muito grande.
o cidadão falou assim, eu preciso comprar um cigarro. Aí a noiva falou, bem, vai ali. Ele falou, não, mas ali não tem a marca que eu fumo. E a rodoviária, o cartório era próximo da rodoviária. O cidadão desceu, foi em direção à rodoviária e não voltou. E naquela época nós fazíamos muito casamento. Tinha uns 30 casamentos por sábado. Deu o horário dela, passou um na frente, passou outro na frente. E todo mundo preocupado, e ela toda esperançosa. Não, ele vai voltar, ele foi comprar o cigarro. E aí vai. Eu lembro marcando, baixando a porta, fechando o cartório, a mulher sentada na soleira, esperando o cidadão que nunca voltou. Que fato. Acho que essa é uma das que tem marcado mais. Teve gente que faleceu na véspera do casamento. Faleceu. Tem gente que sofreu acidente e chegou todo quebrado, de tipóia, de gesso, foi casar. Antigamente, nós fazíamos casamento de pessoas que estavam presas, ia uma escolta levá-los. Saía algumas viaturas do presídio, levava até o cartório e fazíamos a cerimônia. Bom, Padre Leandro, e com certeza o André contou vários casos pitorescos aqui, e eu creio que com você não deve ter sido diferente. Eu acho que os 2 casos chamam a atenção aqui, depois uma observação. Um caso é que eu, o noivo e mais de 200 convidados, ficamos cerca de 1h30, quase 2 horas esperando a carruagem chegar. Carruagem? Alugaram uma carruagem para trazer a noiva. Com cavalo e tudo. Aquela de princesa. Da Cinderela. Só que o cavalo empacou. Em algum lugar lá da cidade em que eu estava, e não ia nem para frente nem para trás, e até convencer esse cavalinho chegar, foi aí quase 2 horas de espera. Foi uma noite tensa, né? A outra situação, aí foi... o casamento mexe muito com as pessoas e tal, a emoção, toda a história que o André também trouxe aqui, as histórias de vitórias das pessoas estão ali, né? De uma maneira condensada. Então, houve uma situação em que o noivo passou mal. A pressão dele caiu, precisou pegar uma cadeira, colocar um ventilador adaptado ali, e ele aí recuperou e seguiu a cerimônia. O que é muito raro, às vezes, acontecer, o homem, assim, passar mal dessa forma, né? Então, isso aqui são 2 casos pitorescos que me vêm, assim, de pronto. E, por fim, eu acho que é interessante dizer que, por exemplo, o André mencionou, você perguntou também, questões de alcoolismo, às vezes, na hora da cerimônia, para o casamento religioso, supondo que um dos cônjuges ou dos noivos esteja embriagado, a cerimônia pode ser até anulada. Até anulada. Por causa da integridade da vontade das pessoas naquele momento, né? Então, acho que isso aqui condiz também com o direito civil, e a igreja segue essa sintonia. O ato de liberdade tem que ser pleno. E já teve algum caso, como o André comentou, de ouvir um não ali na hora do casamento, ou uma desistência? Eu nunca passei por essa experiência e não conheço histórias de amigos meus, né? Porém, o que ocorre, qual a avaliação que eu faço, né? É que na formação dos noivos, a questão do discernimento, da vontade, do querer, ela é muito trabalhada para que chegue-se lá à cerimônia com clareza de vontade. O que ocorreu é que, no curso de noivos, naqueles encontros que mencionei antes, aí acontece a desistência dos noivos. Isso já aconteceu. No curso de noivos. Não chegam à cerimônia, mas no curso falam, não vamos casar agora. Ainda não. Ou até mesmo terminam a relação. Isso já aconteceu. E já aconteceu algum caso? O André não perguntei, mas eu quero saber se sempre tem aquela pergunta clássica, se tem alguém contra aquela união. E ali no momento alguém levantar a mão ou aparecer uma pessoa ali, já teve uma situação parecida? Hoje isso é uma questão mais cinematográfica, né? Essa pergunta não ocorre mais. Não tem mais essa pergunta? No casamento religioso católico, nós não temos essa pergunta. No passado, houve. Hoje, não mais. Então, provavelmente não teve nenhum caso assim. Eu acho que as experiências do passado ensinaram o presente. Você já teve, André, alguma situação assim? No cartório, como tem os proclamas de casamento, a publicidade, aliás, o casamento tem que ser público, de portas abertas, é uma oportunidade para as pessoas oporem impedimentos. Eu lembro de um caso bem pitoresco, que saiu o edital
o rapaz estava noivo, com o casamento marcado, só que ele era noivo de outra em outra cidade. E a noiva viu os proclamas, foi no cartório e, ó, esse cara tá noivo comigo. Noivo com a senhora não é impedimento para casar. Mas aí a família da outra ficou sabendo e não teve casamento. E também eu lembro de um que tinha filhos com uma outra pessoa, também a pessoa viu e ela, olha, ele tem filho. Não é um impedimento para nós, mas foi impedimento para outra esposa. O casamento também não se realizou. Não se realizou. Tem de tudo, hein, André? Tem de tudo. Impressionante. O que eu oriento? Façam as coisas antes. Se não está feliz, acho que na véspera, apesar de já ter tudo pronto, mas é melhor do que na hora. Claro. Na hora é muito humilhante, muito constrangedor, causa... Desnecessário, né? Desnecessário. Completamente. Algumas denominações fazem como a Igreja Católica de fazer uma preparação antes, embora mais curta. Algumas pressionam muito para os jovens, com medo de pecar, força a casar. E eu entendo que tanto na igreja quanto no civil, a fase de namoro, noivado, conhecimento, quem é a família, quem é a pessoa, evita muito problema, evita muita tragédia, como nós temos testemunhado ultimamente. Então, eu acho que a cautela antes desse passo importante é fundamental. Com toda certeza. E você que está aí, se não casou, pensa bem, ouve aqui o André, temos aqui um sacerdote, Padre Leandro, que está aqui te orientando aí sobre a vida, né, em matrimônio. E fala para mim, Padre Leandro, antigamente, né, parece que tinha toda essa questão muito levada a sério do casamento, a mulher, né, o casamento virgem, né, aquela casar de branco, né, e caso tivesse, inclusive eu tenho uma situação aqui de uma pessoa próxima, até parentesco, que se casou, e na lua de mel ele descobriu que a noiva não era mais virgem. Isso na década de 70. E ele desfez o casamento. Desfez o casamento porque descobriu na lua de mel que a noiva não seria mais virgem. Se sentiu enganado e teve, né, essa dissolução do casamento. Antigamente tinha muito essa conotação, né, Padre Leandro, dessa questão aí. O caso que você está trazendo, a situação que você está colocando, ela mostra como que, por exemplo, os valores morais de uma certa época, com um certo recorte, eles interferem também na decisão matrimonial. Né? Então a virgindade, essa situação como você relatou da noiva estar somente para aquele noivo, valores morais de épocas que digamos assim, foram marcadas dessa maneira. E sim, na Igreja Católica, no Código de Direito Canônico, isso poderia ser causa de nulidade matrimonial. Antigamente, ou hoje também? Hoje, a nulidade matrimonial, ela pode ocorrer em termos assim, mas não especificamente por questões de virgindade. Essa situação já não pesa mais. Embora haja pessoas que considerem tal situação como que essencial. Não, isso não é o caso. Mas o que se tem hoje é como que as pessoas podem casar-se com alguém e descobrirem que este alguém não era tão assim como ela imaginava. Nessa estrutura básica que pode gerar como que um erro de pessoa. Eu costumo brincar, André, casa-se com o príncipe, mas era na verdade um sapo. Então, essa descoberta de disparidade, de com quem eu casei, com quem eu estou agora, isso é fundamento para uma possível nulidade matrimonial. E a nulidade matrimonial é difícil? Como que funciona isso, né? A pessoa separou no civil, que é mais fácil hoje, né, André? No civil é extremamente fácil, mas anular no casamento civil é muito difícil. Também essa regra é aplicada no civil. É bem mais difícil anular. No civil? No civil. E só pode casar de novo no civil ou na igreja se anular, no caso. É que no civil, se você anular, você volta ao estado anterior. Você volta a ser solteiro. Então, muitas pessoas optam por fazer divórcio, que é mais rápido. Porque o processo de anulação é extremamente desgastante. E na igreja também ele é longo, demanda testemunho. O padre pode falar isso melhor. E na igreja nós temos duas palavrinhas que são muito parecidas e diferentes no significado. Anulação e nulidade. Na igreja a gente não usa o termo anulação, mas busca-se sempre quando o casal pede, quando uma das pessoas que se separou
pede o processo de nulidade, que significa olhar a raiz do casamento, lá naquele momento do casamento, nas origens daquela situação matrimonial, havia algum vício, algum defeito naquele consentimento? Se assim for verificado, daí tem um processo, né, um processo de nulidade matrimonial. Se verificar esse defeito na raiz do casamento, então se diz, não houve casamento. Houve cerimônia, houve bolo, houve carruagem, testemunha, tudo, mas as pessoas não realizaram como tinha que ser. Então a igreja diz, esse casamento ele é nulo na raiz, o que possibilita aos dois que porventura tenham se separado a reconstituírem a sua vida conjugal, inclusive casando-se na igreja de maneira novamente válida, correta, posteriormente. André, queria agradecer. Para nosso programa, infelizmente, está limitado. Vamos ter um segundo bloco agora para falar das doenças de inverno. Esse é um assunto que vocês viram que a gente não parou de falar um momento, né? É um assunto que rende. Mas eu quero convidar vocês novamente aqui, não para falar só de casamento, mas falar outras questões, né, André? Falar de radialismo. Eu faço no final do ano, padre, aqui também, um programa ecumênico. Claro. Então, eu sempre trago um padre, alguma outra denominação religiosa, um anglicano, né, um judeu, e a gente faz uma discussão ecumênica. Perfeito. Então, gostaria de antemão já te convidar já, tá? Será um prazer. Com bastante antecedência para se organizar. André, saudação final, como que tá aí o lançamento do livro, quais são as próximas aí perspectivas suas na política, você fique à vontade. Agradeço o espaço de falar desse tema tão importante, aconselhar, preparem-se. Casamento é maravilhoso, bem preparado. Tem livro saindo aí já na ponta da agulha. E tá convidado a vir aqui no lançamento, hein? Opa, muito bom. Você vai vir aqui divulgar para nós. Muito bom. Política, estamos observando. Obrigado, parabéns. E eu que agradeço. E para quem não sabe, tá com programa de rádio, André? Não. E eu fiz muito tempo, aprendi muito com o André lá na CMN, que é um radialista, assim, professor mesmo, me ensinou muito e ainda me ensina. Então, queria agradecer, viu, André, sua presença aqui. Para mim é uma honra ter você aqui. E para mim foi um grande aprendizado. Todos os sábados eu tava lá te auxiliando naquele programa que faz muita falta, inclusive. É um orgulho ver você despontando, né? Depois daquele menino já com o programa e fazendo bem feito, trazendo tanta informação para a comunidade. E foi um prazer, foi um ótimo professor e ainda é. E aqui você tem cadeira cativa, viu? Obrigado. Volte quando quiser. Obrigado. Padre, só saudação final. E lembrando que tem uma quermesse São Pedro, né? Sim, então em primeiro lugar agradeço pela oportunidade, esse diálogo que a gente teve aqui. E contem comigo em outras ocasiões, o que eu puder colaborar, estou à disposição. E agora no mês de julho, todos os sábados, lá no Salão Paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo, a tradicional quermesse de São Pedro, que cresceu com aquele bairro e é muito conhecida e estará lá de portas abertas para todos que quiserem. Para quem está em casa, está assistindo o programa Ribeirão em Movimento, que é hoje, quinta-feira, para ir sábado lá, qual que é o endereço? É Rua Rio Grande do Norte com a Rua Bahia. O salão paroquial fica na própria Rio Grande do Norte, fácil de localizar, ao lado da igreja, e a partir das 8 da noite, todos os sábados, neste mês de julho. Então, tá mais que feito o convite. Vamos lá na Paróquia São Pedro. Vai lá, Padre Leandro. Espero encontrar o André lá também. E todos vocês que Ribeirão Movimento. Sábado eu tô lá, hein? 8 horas começa? 8 horas. Vamos lá comer Tem frango lá? Com certeza. Entre muitas outras coisas. Vamos comer um frango lá e um chocolate quente. Temos aí a MedClean com vocês agora. Vamos passar aqui para você. Para você que é um atendimento humanizado, assiste aí o que é MedClean. Se não sabe ainda, vai saber agora. MedClean, clínica de multiespecialidades em Ribeirão Preto e Guariba. São mais de 29 especialidades. Atendimento humanizado. Realização de exames médicos e laboratoriais. Sua saúde sendo cuidada em um único lugar. Medicina com alta tecnologia e segurança. Consultas e procedimentos ambulatoriais com valores acessíveis. Convênios médicos parceiros. Venha conhecer e cuidar da sua saúde. MedClean. Sua saúde é a nossa especialidade.
Mediclin, atendimento humanizado, que vale muito a pena você conhecer. E quem tem família, ama e cuida. E cuidar é estar na Mediclin. E falar de Mediclin, não poderia também não deixar de falar com ele, que é prata da casa, tá sempre aqui, Dr. Stanislau. É meu cardiologista, eu dou trabalho para ele, precisa fazer esteira, eu ligo para ele, fica apavorado. É uma satisfação ter você aqui, doutor, tudo bem? Tudo bem, Sardinha, é um prazer novamente estar aqui com você, falando um assunto tão prevalente aí nessa época do ano, né, que são as doenças respiratórias. E sempre um carinho muito grande estar aqui no seu programa. Satisfação a minha. E um abraço também pro seu irmão, dermatologista, que também está sempre aqui, Dr. Fred. A Melina também, enfermeira lá da Benê, o Ricardo. E tá a Cris, é a primeira vez que ela vem aqui, a Cristina Ruiz, que é assistente social, especialista em dependência química, mestre em gestão de saúde pela faculdade aqui de medicina da USP, né? E supervisora do Serviço Social do Nova Benê. Tudo bem, Cris? Prazer ter você aqui. Tudo bom, Sardinha? É um prazer estar aqui para falar um pouquinho com você, com seus ouvintes, sempre uma satisfação. Satisfação é nossa, e aqui você fique à vontade, viu? O Stanislau é quase um apresentador que está sempre aqui, mas antes de falar das doenças, né, da época do inverno, eu tenho um vídeo aí para você já se enquadrar aí, já entender melhor o que a gente vai falar agora nesse momento. Veja esse vídeo. Estamos chegando no inverno, época que alguns amam e outros odeiam. Independente do seu gosto, nessa época é comum termos sintomas como tosse, peito com chiado, falta de ar, nariz entupido e coriza. Eles podem representar problemas como gripes, resfriados, asmas, bronquites, amidalites, pneumonias, rinites alérgicas e dores de ouvido. Então é importante procurar ajuda médica se você tiver algum desses sintomas. Mas o que podemos fazer para evitar isso? Esse ano já estamos combatendo muitos problemas respiratórios, uma vez que as medidas contra a Covid são semelhantes às que devemos tomar no inverno, que são manter a higiene doméstica, deixar os ambientes bem arejados, proteger o nariz e a boca com o antebraço ao espirrar ou tossir, não tocar olhos, boca ou nariz após contato com superfícies, lavar as mãos constantemente ou limpá-las com álcool gel 70%, evitar fumar, beber água para se hidratar, ter uma alimentação balanceada com frutas, legumes e verduras. E se vacinar quando chegar a sua vez, tanto para a gripe quanto para a Covid. Tomando esses cuidados, você diminui as chances de ter algum problema respiratório e de transmiti-los para alguém. Uma última dica é cuidar da pele. Nessa época, é comum ela ficar ressecada e precisar de hidratação extra. Essas são as dicas de inverno e agora estou aqui com o Dr. Stanislau, que vai passar para você também orientações que tem muito a ver com esse vídeo que a gente acabou de passar, para que você se previne. E se prevenir também é se vacinar, né, Dr. Stanislau? Sábado agora eu tomei a vacina da gripe e tomei da Covid, uma em cada braço. A da gripe doeu um pouquinho, mas foi só isso. Mas ainda está muito abaixo a vacinação em Ribeirão Preto. E para quem está em casa, né, é sempre importante ressaltar a importância da vacinação. Sardinha, no programa passado a gente falou um pouquinho sobre vacinação, né, e toda essa desinformação que veio durante a pandemia em relação à vacinação e o quanto isso prejudicou os pacientes durante a pandemia e vem agora acarretando uma série de complicações, né? Muitos pacientes deixaram de se vacinar, né, por conta de orientações equivocadas que foram passadas na ocasião, né? A gente que viveu aí dentro do hospital, dentro da pandemia, a gente viu o efeito avassalador que teve de uma maneira positiva a vacinação, né? A gente viu a redução drástica de número de pacientes internados, número de colaboradores afastados. A gente chegou a ter, se eu não me engano, quase 200 colaboradores afastados no mês lá no hospital, e um hospital que tem 1.000 colaboradores, então você tem 25%, 20% do seu contingente afastado, o drama que isso gera no hospital. Então, e quando a vacina chegou, a gente viu um alívio dessa tensão, né? E é importante que a população continue se vacinando, tanto com a vacina não só da gripe, da Covid, e com todas as demais vacinas que são pertinentes à carteira de vacinação, né? O Ministério da Saúde tem uma disponibilidade ampla de vacinação, né, grátis, né, sem custo nenhum, claro, né, que basta a população procurar um posto de saúde para se vacinar, então não tem por que as pessoas não se cuidarem, né? A gente está vivendo um momento caótico aqui de novo na saúde em Ribeirão Preto, né? Os hospitais estão super lotados,
tanto da parte pública quanto da parte privada. Então os hospitais estão super lotados, e não só de doença respiratória, né, todas as outras doenças. Então é fundamental que a população se cuide para que não passe nenhum aperto aí no momento de necessidade. Mas nessa época agora, né, entramos no inverno, você que está no dia a dia lá da Mediclin, da Nova Benê, quais são as doenças que estão mais afetando a população nesse momento agora que você percebe? Tem alguma doença específica que está mais acometendo a nossa população? Olha, o que a gente tem visto um aumento significativo são as doenças respiratórias, né, pela época do ano. As doenças cardiológicas, também é muito comum nessa época do ano a gente ter um aumento de doenças cardiológicas. O infarto, doenças neurológicas, como AVC. Enfim, acho que basicamente são essas 3 patologias que mais habitam o nosso hospital, né? AVC, nesse período. Né? Doença respiratória, doença cardiológica e doença neurológica. E tem uma idade específica que as pessoas ficam mais doentes, tipo, depois dos 40, depois dos 50, ou não, tá? Geral. Geralmente, após os 60 anos de idade, as doenças começam a ficar mais prevalentes, né? Mas a gente percebe uma incidência dessas doenças numa forma mais grave, né? Que gera uma internação na população mais jovem, quando o indivíduo tem alguma característica genética, né? Que propicia a evolução dessa doença, ou por falta de cuidado, né? Por falta de cuidado, ou por uma exposição prolongada a um ambiente inapropriado, né? Falta de vacinação, como a gente estava dizendo, né? Enfim, falta de atividade física, a pessoa que não cuida da sua alimentação, que não toma as medicações para suas doenças de base, enfim. Para esse grupo de pessoas a gente percebe uma incidência maior numa população mais jovem. E eu vou falar com a Cris agora, né, Cristina? Você é especialista em dependência química, mestre em gestão de saúde e supervisiona a parte de serviço social. Fala pra gente qual que é a importância desse trabalho seu lá na Nova Benê, né, que você trabalha aí na parte de assistência social. Como que funciona? Então, hoje nós trabalhamos lá uma equipe de 4 assistentes sociais, né? Período integral, cobertura do hospital, e a gente visita todos os pacientes internados, a gente atende os pacientes ambulatoriais da oncologia também, fazendo acolhimento, entendendo o contexto dessas pessoas e oferecendo suporte para aquilo que é necessário. E essa demanda vem crescendo, porque a gente não via muito, né, falar em assistente social. Eu fiquei até impressionado. Inclusive nós tivemos lá sábado, na inauguração do setor de oncologia, vamos passar o vídeo ali, que até o Jarney, o Caparelli, né, esteve lá também, entrevistou os profissionais. É uma tendência hoje você ter o serviço social dentro do hospital? O assistente social ele é considerado profissional de saúde há mais de 30 anos, né? Mas o que a gente observa é que com o passar dos anos, com essa perda econômica da população, com outras vulnerabilidades, principalmente agora depois da pandemia, durante a pandemia nós trabalhamos muito, né, nos hospitais, a população está muito sofrida. Então, mesmo aquele que economicamente tem uma boa condição, ele tem uma vulnerabilidade emocional, ele tem uma vulnerabilidade nos vínculos. Então, a gente tem trabalhado muito. Hoje, a gente faz uma média de 1.600 atendimentos por mês na Beneficência Portuguesa. Mas, média. Por exemplo, só para a gente entender, a pessoa que está lá internada, por exemplo, que momento que ela precisa do assistente social? Que momento que você é acionada, a sua equipe? Então, nós somos acionados pela família e também passamos as visitas preventivas. Então, o paciente que está numa idade produtiva, nós orientamos todas as questões trabalhistas, de afastamento, do que ele precisa fazer, a orientação. O paciente que sofre um acidente, a gente orienta onde buscar a cadeira de roda, a cadeira de banho, o período de afastamento, o processo de cuidado. De repente, o paciente tem filhos, tem netos, a gente faz avaliação junto com a equipe da psicologia, dessa visita das crianças. O hospital oferece todo o apoio de capelania, o apoio espiritual. Então, a gente coordena também o pedido do paciente, o atendimento do líder religioso daquela pessoa para fazer a visita. Todo o acesso de direitos. O paciente oncológico, por exemplo, ele tem direito a uma isenção de IPI na compra de carro, ele tem direito à isenção de imposto de renda, ele tem direito à carteirinha do transporte público. São muitas medicações de alto custo disponibilizadas pelo governo que a gente faz a orientação também, pedidos de aposentadoria, até o sepultamento assistencial para aquelas pessoas que falecem um familiar e que não estão preparadas, não têm condição. Então, a gente faz essa avaliação, encaminha para a Secretaria da Assistência.
A Benê também ela é uma referência muito grande em ortopedia, né, Fábio? Então a gente recebe muita pessoa em situação de rua. É o público que mais demanda do nosso trabalho enquanto deshospitalização. Como o doutor falou, a gente está passando por um período agora de lotação em todos os hospitais da nossa região. E é muito importante que o paciente entre no hospital, tenha o atendimento e que a gente consiga fazer uma alta segura. E para a população em situação de rua, que às vezes tem uma fratura de fêmur, vai ficar acamado, isso demanda um trabalho porque eu tenho que providenciar um lugar onde essa pessoa seja cuidada. Ou localizar a família para que a família preste os cuidados para essa pessoa. Então é uma demanda de trabalho muito grande. Nossa, eu não sei quem está em casa, eu não imaginava dessa, né, importância desse serviço que vocês prestam. Eu nem imaginava que existia, vou te falar a verdade. E você não conhece ainda o hospital mais tradicional de Ribeirão Preto, Beneficência Portuguesa, a Nova Benê. Tá aqui a Cris, tá aqui o Dr. Stanislau. E você sabia desse serviço que é oferecido? Eu não sabia. Então, Sardinha, na verdade, depois que a Cris foi pro hospital, né? Tem quanto tempo você tá lá? 3 anos. 3 anos. Que a gente realmente, de fato, descobriu a importância do serviço social dentro da instituição. Né? A gente virou a página nessa área, porque a Benê, a partir da ida da crise, da estruturação da equipe, ela virou referência em deshospitalização, né? Porque como a gente tem um giro muito grande de pacientes lá dentro do hospital, uma pressão muito grande por vaga, você vê aí as UPAs lotadas, os postos, o paciente aguardando vaga. Então, quanto mais rápido a gente consegue deshospitalizar um paciente, mais rápido a gente consegue receber um novo paciente. E aí entra o serviço social. Porque o médico já resolveu a parte dele, a enfermagem já resolveu a parte dele, mas tem toda uma demanda familiar, um contexto familiar, que às vezes depende de uma ambulância, às vezes depende de um remédio de alto custo, às vezes depende de uma orientação, de uma dieta, como que esse paciente vai continuar o tratamento em casa, às vezes ele precisa continuar tomando antibiótico mais alguns dias em casa, às vezes tem questões burocráticas, encaminhamento, por exemplo, o paciente fazer uma hemodiálise, ele tá internado, ele vai precisar sair fazendo uma hemodiálise, não é simplesmente você dar alta e ele vai fazer hemodiálise, tem todo um trâmite burocrático que é feito, que isso quem desenrola é o serviço social, e aí entra o time da Cris, não só com essa função, mas a gente percebeu uma evolução da Benê nesse sentido muito grande, porque o giro é muito mais rápido. Então, frequentemente ela me liga, doutor, libera a ambulância do hospital para levar um paciente em casa porque eu preciso receber outro. E aí a gente acaba, às vezes, autorizando, porque a gente sabe de toda a mobilização do SAMU, que às vezes não consegue atender todos os hospitais, mas quando vem o pedido dela, a gente sabe que é uma urgência ali para poder receber um outro paciente. Então, isso facilita muito a nossa vida dentro do hospital, né? Para o paciente, sem dúvida nenhuma, acaba abrindo um leque de oportunidades que às vezes o paciente nem conhece que existe. Né? Às vezes eu mesmo não sabia. Para mim, isso é uma novidade. Às vezes você está tomando uma medicação de alto custo que o posto fornece e aí ela sabe o caminho que você tem que percorrer, porque não é um caminho fácil, simples, tem todo um trâmite que se você não seguir, você tem que voltar na estaca zero, né? Enfim, então é um trabalho glorioso que essas meninas fazem, liderado pela Cris, e hoje a Benê, eu posso te garantir que ela lidera isso dentro de Ribeirão Preto com sobra em relação às demais instituições com o trabalho dessas meninas. E eu queria parabenizar você, viu, Cris, sua equipe, doutor Stanislau, toda a equipe lá de vocês, né, o Ricardo, superintendente, com esse trabalho maravilhoso que eu não conheço, está sendo uma surpresa para mim, né, sobre essa ajuda, esse auxílio que é necessário, porque, como o doutor disse, o paciente entra, resolve a parte clínica, tem a parte da enfermagem, da medicação, mas e as outras questões que são relevantes e tem a ver com a saúde e assistência social, tem tudo a ver com isso. Eu estive lá sábado, eu lembro que você também estava lá, doutor Stanislau, e tem um vídeo aqui para quem está em casa para conhecer melhor, né, a Beneficência Portuguesa nessa área oncológica, né, que é importante. Vamos trazer também aqui os especialistas em um próximo programa para falar mais sobre isso. Vamos ver lá como que foi sábado lá a inauguração dessa área oncológica. A Nova Benê inaugurou no último final de semana o novo Centro Oncológico. Com 112 anos de história, a Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto está se reinventando.
O coordenador da cirurgia, Dr. Gustavo Zucca, explica o que muda com o novo centro oncológico. Esse centro de oncologia já tem uma tradição. O que está acontecendo é simplesmente uma readequação para que a gente consiga otimizar, melhorar o seu desempenho e ajudar ainda mais a população de Ribeirão. A nossa região não possui um centro de oncologia que realmente impacte, e é isso que a gente quer a partir de agora. É trazer a Benê Onco num patamar de excelência, no sentido de impactar realmente a saúde da região de Ribeirão Preto, para que a gente então possa trazer toda a qualidade de atendimento oncológico para o nosso cidadão. O coordenador da Oncologia Clínica e Radioterapia, Dilson Fácio, fala da exigência da renovação na área. É um centro que já existe há mais de 30 anos, 35 anos aqui, e agora pela exigência que está ocorrendo em termos de inovações e tecnologias, novos tratamentos que a gente está assistindo na área da oncologia, é importante que tudo isso se renove, né? Eu acho que a equipe multidisciplinar é um conceito que vem já há alguns anos tramitando dentro da área de oncologia, assim como em outras áreas também, mas principalmente na oncologia, é um fator que tem feito uma diferença muito grande. Trabalhar em equipe, trabalhar com uma equipe coesa, que se conversa, que se converge para o tratamento e para a atenção aos pacientes oncológicos, tem feito uma diferença muito grande, inclusive no tratamento, inclusive em resultados de tratamento. Porque esses tratamentos que estão ocorrendo, estão surgindo novos, eles têm algumas implicações em outras áreas da medicina. Então, trabalhar em conjunto, na fase de diagnóstico, com radiologistas, com cirurgiões, com especialistas de cada área, tem feito uma diferença muito grande. Então, o que a gente está trazendo agora para a Benê é justamente implantando e implementando com mais eficiência essa equipe multidisciplinar, né? E ocupando agora a estrutura da Beneficência Portuguesa, que se renovou durante esses últimos anos de uma forma bastante significativa. Então, a gente vai ter a oportunidade de inserir a nossa oncologia dentro desse conceito multidisciplinar, com novas tecnologias e com resultados que a gente tem certeza que vai ser muito bom para a população. O diretor técnico Stanislau Bernardes comenta sobre essa novidade na oncologia na cidade. O serviço de oncologia é um serviço muito sensível, né, que traz aí uma angústia a todos os nossos pacientes, a toda a população. A Benê tem uma importância histórica, não só para Ribeirão Preto, mas para toda uma região aí que envolve em torno de 26 a 27 municípios. A gente tem certeza que, assim como todos os outros projetos, grandes projetos que a gente desenvolveu aqui na Benê, a oncologia vai ser um marco aí nesses 116 anos que a Benê vem comemorando em 2023. A Beneficência Portuguesa sempre foi parceira da Secretaria Municipal de Saúde, é um centro muito importante de saúde dentro de Ribeirão Preto. E nessa composição, como centro de oncologia, agora mais atualmente incorporando todo o serviço, traz um benefício para nós muito grande dentro da questão do SUS. São parceiros nossos em todos os atendimentos, tem um nível de complexidade de atendimento importante dentro de Ribeirão e isso só vem a acrescentar para nós todos, usuários e munícipes de Ribeirão Preto. Ricardo Marques, presidente da Nova Benê, fala sobre os próximos passos e as novidades do hospital. Vocês sabem que nós temos o nosso plano de saúde, né, o nosso Benevida, e aí estamos prestes aí a inaugurar a nossa maternidade, né, o nosso lactário, o centro obstétrico, que também vai incorporar aí na nossa estrutura, no nosso complexo hospitalar. E a gente vai dar um atendimento maior para Ribeirão Preto e região, que é o que a gente vem fazendo, a gente vem se fortalecendo. A saúde está passando por um momento muito delicado, né, tanto na parte pública como na parte privada, mas a Benê, ela tem muita garra, ela acredita muito no trabalho dela, com muita fé, e nós vamos passar por esse momento e vamos crescer ainda mais. Dá um sentimento de trabalho sendo desenvolvido, o trabalho que vocês dedicam dia a dia, vocês veem sendo aplicado agora, é satisfatório? Sim, com certeza, é satisfatório, né, que eu falei, a gente passa as dificuldades, mas a gente vê que cada dia a gente vem melhorando, a gente vem sabendo lidar, né? A gente tem que ter uma resiliência muito grande.
E isso, assim, a gente consegue ter uma energia positiva, né? Isso que é bom, é uma equipe muito engajada, isso aí dá força pra gente. Acabamos de ver aí a inauguração, né, do setor de oncologia, importantíssimo para a cidade de Ribeirão Preto. E agradecer novamente, doutor Stanislau, que importante que foi essa inauguração. Estive lá, tive esse prazer, essa honra. Muito obrigado pelo convite. E com certeza um serviço para Ribeirão Preto que vai fazer toda a diferença e necessário, né? É um serviço que já existe tradicionalmente há quase 35 anos na Benê, né, mas que agora está sendo impulsionado, né, por todo o time da Nova Benê. É um serviço que foi coordenado aí pelo Dr. Adilson, que é um oncologista responsável pelo serviço, e agora a gente está assumindo a gestão do serviço, né? Os médicos, a equipe médica continua a mesma, a gente está incorporando novos cirurgiões, né, no time, novos oncologistas, e eu acho que a população de Ribeirão Preto e de toda a região vai sentir em pouco tempo aí toda essa repercussão dessa melhoria, assim como aconteceu em todo o hospital. Com toda certeza, eu estive lá e o padrão de primeiro mundo, as instalações, sim, tudo novo, e médicos ainda que são mais que especialistas, doutores que vieram de outros hospitais e que com toda certeza vai oferecer esse grande trabalho necessário para a população de Ribeirão Preto, que ganha mais uma vez com a Benê, com esse setor aí que está impulsionado aí para toda a administração lá da Benê. Cris, eu queria agradecer a sua presença, tá? Aqui conversei com a Melina, enfermeira, e tem uma outra abordagem de outra história que a gente vai trazer aqui no próximo programa, e você vai ser convidada, viu? Para falar de algumas manifestações que acontecem, esse cotidiano de vocês no hospital. É um prazer ter você aqui. Prazer é nosso falar do trabalho, falar um pouquinho da profissão. A Benê é uma casa que abraça todo profissional que chega com muito carinho, a gente tem muita autonomia. É o que o doutor falou, nosso trabalho cresceu porque a gente tem autonomia para trabalhar e a direção é muito humana, muito presente, dá essa oportunidade e o foco é sempre o melhor atendimento para o paciente. Acho que esse é o segredo. Com toda certeza. E eu falo porque conheço. O IANSP, hoje, todo professor, professora é atendido pela Beneficência Portuguesa. Nós fizemos questão, tivemos um problema ano passado, ia ser retirado e toda a professorada, nós da POSP, se reunimos, se organizamos com a ajuda da deputada Bebel, com o Moreno lá de São Paulo, continuamos aí com a Benê, porque conhecemos esse trabalho e se você não conhece, vá conhecer, que com toda certeza é o melhor atendimento para você e sua família. Doutor, muito obrigado mais uma vez. E para fechar, aquela dica, né? Atividade física para evitar os problemas, né, nesse inverno e, claro, né, sempre estar em dia com as vacinas. Atividade física, alimentação saudável, manter um peso adequado e a vacinação em dia, acho que já está um bom começo. Com toda certeza. Minha gratidão e está sempre aqui à disposição, viu, doutor? Eu que agradeço, Sardinha, mais uma vez e fico à disposição sempre que for preciso. E você não sai daí, porque agora tem a TV APOS com as últimas informações do Magistério. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Até mais.